Meus lindos, mais um encontro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está e quando você está me vendo. A gente está chegando no final dos nossos encontros. Mais de um ano em que a gente está lendo e meditando no Evangelho de Marcos. Para você ver como o texto bíblico ele é rico na sua diversidade, porque a nossa meditação não consegue nem tocar em toda a profundidade, toda a riqueza que o texto pode nos apresentar, e o quanto a leitura exige um trabalho paciente e persistente até, para que a gente possa ter o mínimo que o texto possa nos apresentar. De novo, eu vou falar aquilo que eu tenho sempre falado e comecei falando no início das nossas aulas. Nós vivemos num país cristianizado. Nosso país é cristianizado. O que isso significa? Isso significa que nós fomos formados, o Ocidente, não somente o Brasil, mas o Ocidente foi formado muito pela religião cristã, pela cultura da religião cristã que chegou aqui. Os nossos símbolos, a gente tem estátuas, a gente tem dias santificados, o nosso calendário tem essas marcas, os nossos feriados que têm a ver com a fé cristã, e por aí vai. Por aí vai. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, as orações, as palavras. Então isso pode soar para a gente como uma coisa boa, no sentido de que então nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o texto, nós temos compreensão daquilo que a gente acredita e aquilo que a gente professa. Não, não. Nós somos uma nação cristianizada, mas os nossos números de violência, eles crescem todos os dias. Violência contra a mulher. A gente tem bolsões no nosso país de localidades que você tem muitas igrejas evangélicas, como a Baixada Fluminense, por exemplo. Você tem centenas de igrejas evangélicas naquela região, naquelas regiões, com mais o fato de ter muitas igrejas ali, o número de violência contra a mulher não baixa, não diminui. O número de violência mão armada, de drogas e outras questões que vão acontecendo na sociedade, da pobreza, não muda, não muda. Aí você vai falar, mas o que a igreja tem a ver com isso? A igreja tem a ver no sentido de que se nós somos uma igreja ou um país cristão, e se vivêssemos minimamente aquilo que o Evangelho propõe que vivêssemos, é claro que teríamos uma sociedade diferente. Então o que a gente precisa? Nós precisamos ainda continuar o trabalho de evangelização, ainda continuar o trabalho de pregação da palavra, e mais do que isso, nós precisamos continuar o trabalho de entendimento do texto bíblico. O texto bíblico não pode ser usado fora daquilo que ele afirma, fora daquilo que ele nos diz, fora daquilo que ele coloca para a gente. Jesus não pode ser instrumento e servir de instrumento para práticas, para compreensões que estejam longe daquilo que ele foi e daquilo que ele disse que era e daquilo que a gente compreende do texto bíblico. Como cristãos, nós temos o dever de viver dessa maneira, por isso, nosso trabalho é muito grande. Continuaremos. Estamos no capítulo 14, 15, aula 48, julgamento e prisão. Prisão e julgamento de Jesus. O Evangelho de Marcos vai até o capítulo 16, então a gente está chegando no capítulo 15. Então, umas 2 ou 3 aulas a gente vai estar terminando esse grupo de estudos aqui. E eu já quero agradecer a paciência de vocês e a nossa caminhada. Vamos lá então. Vamos, aula 48. Prisão e julgamento de Jesus. Nós estamos no Evangelho de Marcos, nós estamos cobrindo alguns textos. Então a gente está aqui no capítulo 14, que fala sobre a prisão de Jesus, Jesus perante o Sinédrio, e depois o testemunho de Pedro negando Jesus, Jesus perante Pilatos e a sua condenação, e finalmente a sua condenação à morte. Ok? O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar fazer, vai fazer aqui
rapidamente um pequeno alinhamento dos eventos em relação à prisão e ao julgamento de Jesus. Por quê? Porque quando a gente pega os 4 evangelhos, eles fazem a mesma narrativa, mas eles fazem sequências diferentes e eles introduzem de um evangelho para o outro, e por vezes, fatos que um ou outro evangelho omite ou não diz especificamente. Então a gente vai fazer aqui um pequeno alinhamento que é proposto para aqueles que estudam, inclusive, a vida de Jesus. Então, a gente tem, no alinhamento desses textos, utilizando a percepção que a gente tem do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Mateus, de Marcos, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de João. Então a gente tem primeiro a prisão, depois que Jesus é preso, ele é tomado de assalto ali, ele comparece, ele é levado diante de Anás. Anás é sumo sacerdote que já não está na ação da sua função. Ele é sogro de Caifás, mas ele está com Jesus. Jesus comparece diante dele. Depois Jesus é levado diante de Caifás, que é genro de Anás. E Caifás, sim, é o sumo sacerdote daquele momento, daquele período. Anás já foi. Depois Jesus ele é levado, depois que Caifás tem o veredito e coloca o veredito e afirma o veredito da condenação de Jesus, a pena de morte, ele precisa ser levado para os romanos, porque são os romanos que nesse momento que dominam a nação, que precisam agora executar a pena. Então, eles são colocados diante de Pilatos, mas Pilatos precisa ser convencido de que ele, Jesus, de fato era culpado. Então, há um esforço ali das lideranças judaicas para que Pilatos possa aceitar o veredito deles, mas isso é sempre complicado. Pilatos, ele vai ser muito reticente a essa questão em relação a Jesus. Em um determinado momento, ele descobre que ele é galileu, manda Jesus para Herodes Antipas, que foi o mesmo Herodes que mandou executar João. Herodes, ele faz toda a arguição, zomba de Jesus, mas devolve Jesus para Pilatos. E Pilatos, finalmente, então, o sentencia à morte. Então é mais ou menos esse caminho que a gente vai estar perseguindo. E a gente só consegue ter esse tipo de linha se você alinhar os 4 evangelhos. Marcos, como a gente viu lá no início, ele não fala de Jesus, ele fala de Jesus perante o Sinédrio, mas ele não coloca todas essas questões. E aí a gente olhando para Mateus, para Lucas, para João, sobretudo, a gente vai ver essa linha de acontecimentos. Então, no momento da prisão de Jesus, a gente tem aqui no início do nosso texto, Marcos capítulo 14, depois daquele momento do Getsemane, e no Getsemane a multidão ela vem contra Jesus, vem diante de Jesus, e diz o texto que uma multidão com espadas e porretes, e os principais sacerdotes, escribas e os anciãos estão ali. Provavelmente uma guarda deles, e eles vêm preparados para uma possível rebelião. E a preocupação deles em todos os momentos foi de que o povo não estivesse em torno de Jesus. Eles tentaram achar a melhor ocasião para pegar Jesus sem que fosse no meio da multidão. Por quê? Porque a multidão poderia se insurgir, poderia se revoltar, poderia vir contra eles, eles não teriam forças para barrar. Então eles tentaram achar a melhor hora, a hora escura, um momento em que Jesus estivesse afastado. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. E Jesus propositalmente se coloca numa posição de vulnerabilidade, mesmo sabendo que ele seria capturado, preso e por fim condenado. Então Jesus ele não foge dessa situação, ele na verdade vai de encontro. E é isso que o texto de João inclusive vai dizer. Ele vai de encontro aos seus algozes.
Ele sabe do seu momento. E é bem interessante que eles chegam para Jesus com espadas, com porretes, e Jesus, inclusive, os repreende. Olha, e diz o seguinte: ó, estava todo o tempo no meio de vocês, e por que vocês não vieram e me prenderam em outros momentos assim? Parece que os líderes, as lideranças religiosas, eles vão naquela situação com aquilo que eles têm no coração e nas mãos, que é a espada. Que é a espada, a força, a violência. Como a proposta de Jesus é uma outra proposta, como o reino que ele propõe é um reino da não violência, é um reino da não espada, é um Deus que não pode ser confundido na nossa percepção com a violência que a gente tem, porque é um Deus que é caracterizado por ser um Deus de amor. Aí alguém vai falar o seguinte: mas e no Antigo Testamento? Aquele Deus é o mesmo Deus. E mandava matar e matava. Que Deus é esse? Nós compreendemos, sem querer dar uma resposta simples, simplória para você, mas por causa do tempo, nós compreendemos que a Bíblia ela vai sendo escrita através de um processo que a gente entende como revelação progressiva. Revelação progressiva. Deus foi progressivamente se revelando na consciência, no coração e na vida do povo. Então a revelação que está no Antigo Testamento e a revelação que foi feita tanto tempo antes, ela tem a ver também com a capacidade e a compreensão que o povo tinha naquele primeiro momento. Deus, quando se apresenta, segundo o texto bíblico no Antigo Testamento, ele se apresenta como um Deus tribal, que vai lutar contra outros deuses, contra um Deus guerreiro que vai brigar e vai vencer outros deuses. Todas as guerras que eles enfrentavam eram guerras em que o próprio Deus os dava vitória, matando, subjugando seus inimigos. Se a gente lê alguns salmos, a gente vai perceber um Deus guerreiro, um Deus que mata os inimigos. Mas e essa mudança para o Novo Testamento? É porque a revelação ela vem de maneira progressiva, crescendo, 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 até chegar a Jesus. Diz o texto lá em Colossenses, diz o Novo Testamento, que ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. A pergunta é o seguinte: se Deus quisesse ser conhecido, e Deus quer ser conhecido, como Deus quer ser conhecido? Como Deus tribal? Como Deus Senhor dos exércitos, que destrói todos os seus inimigos? Que mata os homens? Ou como o Pai revelado no Filho, Senhor Jesus Cristo? O Novo Testamento e a Bíblia vai dizer que em Jesus Deus se fez conhecer plenamente. Em Jesus. Então, Jesus é sim a finalidade. Jesus sim é o ápice da revelação de Deus. Por isso eu costumo dizer que se você tem Bíblia nas mãos, se você pega Jesus, que é o ápice da revelação de Deus, e rasga, se você passa pelos textos, mas não passa por Jesus como uma lente, como crivo, para a sua compreensão do texto bíblico em todos os sentidos, o nosso texto se torna um texto de guerra santa. Nós não fazemos guerra santa. Nós não saímos contra os inimigos querendo matar todos aqueles que são contra Deus. Como existem grupos extremistas no mundo que pensam dessa maneira, nós não fazemos isso por causa de Jesus. Nós não fazemos isso porque na nossa revelação nós temos o Cristo, que quando foi tomado desse momento tão difícil da sua vida, aqueles que vieram contra ele vieram com espadas, com porretes. E Jesus os ofereceu a outra face, como disse na sua própria palavra. Se a gente não tivesse Jesus, se a gente só tivesse a revelação que está no Antigo Testamento, sem a plena revelação de como Deus é, porque Jesus não é somente o Filho de Deus, ele é como Deus é, o Deus de amor, nós estaríamos com espada e porrete, com arma,
na nossa sociedade, achando que fazer justiça em nome de Deus é a nossa tarefa, que fazer justiça em nome de Deus é o nosso propósito, porque foi isso que essa multidão foi fazer ali. Essa multidão, quando vai prender Jesus, entenda você o seguinte, essa multidão, quando vai prender Jesus, eles não vão prender a Jesus em torno só dos seus interesses, eles vão prender Jesus em torno do melhor interesse da sua religião, da sua compreensão de quem Deus era. Porque na compreensão deles, Jesus era um herege. Jesus era alguém que blasfemava sobre o nome de Deus, e todos esses que blasfemam o nome de Deus, eles merecem a morte. É isso que eles pensavam. Se não fosse Jesus, a gente ia ser um povo extremista, matando um monte de gente que pensa diferente, que fala diferente, que se porta diferente. Meus queridos, sejam cristãos. Sejam cristãos. E cristão não é aquele que carrega o nome. A Bíblia diz, e Jesus vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Sabe por quê? Porque tem muita gente que diz Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que Ele quer que faça. E o que Jesus quer que faça? Quer que você não levante espada, você não levante arma, não levante porrete. Você levante e estenda a mão. Você entenda que as armas de amor, por mais frágeis que possam parecer, no mundo que nós vivemos, são as verdadeiras armas que podem mudar alguma coisa, que podem transformar alguma coisa. Qualquer outra arma destrói tudo, não muda nada, acaba com tudo. Jesus, ele é preso por essa multidão, ele é saudado com um beijo do seu discípulo. Era um costume entre discípulo e mestre o beijo, mas é claro que aquele beijo foi dado de maneira especial, específica, para identificar Jesus no meio daquela escuridão, tarde de noite, jardim ali das oliveiras, sem luz elétrica na época, talvez a luz ambiente, muito pouca entre as folhagens. Eles precisavam agir rápidos, soldados, os líderes religiosos precisavam agir rápido, chegar de alguma forma de assalto, eles queriam surpreender de alguma forma, mas não surpreenderam. Jesus já sabia, mas Jesus se entrega como ovelha que vai para o matadouro, muda, ele se entrega. Então, ele se apresenta ali. A gente tem uma resposta que Jesus dá de maneira irônica, né? Exatamente isso que eu falei no início. Eu estive no meio de vocês e por que vocês não me prenderam? É como se Jesus estivesse dizendo, eu não sou como vocês. Eu não sou como vocês. E o meu reino, a proposta do meu reino é completamente avessa à proposta do reino de vocês. Mas Jesus está falando com quem? Jesus está falando com os religiosos. E ele está falando com quem tinha o Antigo Testamento na mão. E essa turma que tinha a Bíblia na mão vai diante de Jesus com espada e com porrete para prendê-lo de maneira furtiva no meio da noite. A reação dos discípulos é registrada pelos evangelhos. O Lucas, vai dizer que eles indagam, que eles queriam lutar. Em Lucas é bem interessante. Em Marcos, só registra que os discípulos, depois desse episódio, eles vão temer e vão fugir. Inclusive, Marcos fala do jovem que foge nu, deixando as suas roupas ali, as suas vestes, né? Foge sobressaltado. E a gente conversou lá no início das nossas aulas que provavelmente, segundo a tradição, segundo os comentaristas, essa é uma nota autobiográfica. O próprio escritor do texto, Marcos, foi aquele jovem que fugiu nu. E eu acho muito bonito isso, porque é como se a gente entendesse que a fé cristã, que o Cristo, ele fosse sempre o Deus das novas oportunidades, né? Não tivesse ninguém perdido definitivamente para ele. Ninguém
é definitivamente perdido para Jesus. Jesus, ele é sempre a oportunidade de transformação. Foi isso na vida de Marcos, foi isso na vida dos discípulos, foi isso na vida daqueles que traíram a Jesus, mas tiveram espaço de arrependimento, que foi aquilo que não aconteceu com Judas, né? Chorou de remorso, mas não se arrependeu e intentou contra a própria vida. Lucas diz que os discípulos se levantam e perguntam se eles devem lutar também. Para você ver que a mentalidade da luta, a mentalidade violenta, a mentalidade está também nos discípulos. Está também neles. Os líderes vêm com os soldados e os discípulos tentam ver se tem jeito de pegar em armas. Esse é o registro que Lucas faz no capítulo 22, está aqui no nosso slide aqui o endereço. E Jesus os desautoriza a revidar naquele momento. Que difícil, que difícil. Aí diz o texto que um dos discípulos pega ainda uma espada e corta a orelha de um servo, do servo do sumo sacerdote. O texto de João vai dizer que esse discípulo é Pedro. E o nome desse servo é Malco. E ele corta a orelha. Claro que ele queria ferir, ele queria matar o outro, né? Ninguém corta a orelha querendo cortar a orelha, né? Não é... Você para ali, deixa a tua orelha aqui, eu vou cortar. Ele rodou a espada o outro tentou desviar e bateu na orelha, foi a orelha que sofreu. Diz o texto que Jesus vai e faz um milagre. Olha que coisa, meu Deus do céu, que a gente poderia parar só nesse texto. O servo do sumo sacerdote vem a mando do sumo sacerdote contra ele. O seu discípulo puxa a espada e vai contra ele, tentando contra a vida. Jesus pega a orelha, a recoloca e dá a ele o milagre da restauração. O seu algoz. Viver Jesus é o maior desafio que a gente tem na nossa sociedade. A palavra de Deus e Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é isso. Se há um sinal que você pode dizer, o fim dos tempos, qual é o sinal do fim dos tempos? Aí você vai falar, o sinal é as mortandades, o sinal é as guerras. Eu diria que o sinal é a falta de amor, que já existe no meu coração e no teu. Porque que a sociedade tenha falta de amor, isso desde que o mundo é mundo. Mas que a igreja cristã seja esse lugar estéril no amor, que se inflama com ódios, com palavras duras e difíceis, com atitudes escusas. Sinal dos tempos, final dos tempos. Jesus vai e restitui a orelha do servo. A prisão de Jesus. Logo depois ele está diante de Anás. E aí isso está narrado no texto de João, capítulo 18. Ele primeiro é levado à casa de Anás, sumo sacerdote. Anás, ele foi sumo sacerdote entre 6 e 15 depois de Cristo. E depois Caifás, seu genro, era o sumo sacerdote em atividade. Mesmo que Anás não seja o oficiante, o sumo sacerdote oficiante naquele momento, ele era chamado assim, igual o presidente, né? Depois que o presidente se torna presidente, mesmo quando ele sai, as pessoas continuam se referindo a ele como presidente, não como ex-presidente. Assim. Mas ainda assim ele exercia grande poder e influência, pois ele tinha o título e ele tinha também muitas responsabilidades que eram mantidas até a morte. E olha como é interessante, essa sociedade é uma sociedade religiosa. Então a figura do sumo sacerdote é a figura talvez mais importante na sociedade daquele momento. E é diante dele que Jesus está, diante dessa figura de autoridade. E ele era o representante de Deus na terra.
Diz o texto que Anás começa a fazer uma série de perguntas, o propósito dele é averiguar ali o que ele poderia já colher para condenar Jesus, mas Jesus ele não dá a ele o que ele quer, né? Mantém-se em silêncio, e aí o propósito dele não dá em muita coisa, ele não acha uma evidência para condená-lo, e ele o envia então finalmente a Caifás. Provavelmente ele o envia a Caifás depois que Caifás consegue reunir todo o sinédrio. O sinédrio tem o sumo sacerdote, tem os anciãos, tem os escribas, tem os religiosos, 70 provavelmente. Então você tem muita gente dentro daquele ambiente ali. Jesus vai ser colocado diante dele. Então Jesus, diante de Caifás e dos líderes judaicos, o julgamento de Jesus ele foi todo fraudulento. Não teve nada no julgamento dele que foi justo. Foi todo fraudulento. E o veredito já tinha sido dado previamente. Então, só isso já compromete a qualidade e a isenção do julgamento, porque eles todos já queriam um motivo para condenar Jesus, um motivo para condená-lo à morte. E é isso que eles tentavam fazer. Testemunhas apareceram e colocaram seus depoimentos, mas os depoimentos eram contraditórios, eram discordantes, e isso não podia. Um julgamento, para alguém ser condenado, tinha que haver testemunhas, e o texto bíblico diz, a palavra diz. O que é interessante desses líderes judaicos, desses líderes religiosos, é que eles que diziam viver pelo texto, viver pela palavra, viver por aquilo que Deus disse a eles que fizessem, eles mesmos torciam o texto, que foi o que Jesus acusou eles diversas vezes. Vocês dizem que vocês amam a Deus e amam a palavra, mas são vocês que a torcem. São vocês que fazem ela funcionar do jeito de vocês, para manter os seus esquemas, para manter os seus esquemas, para manter os seus acordos, para manter a vida que vocês têm. Vocês usam o texto em proveito próprio. Vocês não leem e não vivem, não põem em prática. Vocês olham aquilo que é vantajoso e dão de lado, assim, esquecem daquilo que vem contra vocês. Nós, durante todo esse ano de leitura do texto de Marcos, nos deparamos diversas vezes com episódios como esse. E por diversas vezes Jesus os acusa, e Jesus os confronta da mesma maneira. Por isso que eles precisam calar essa voz que inflama a multidão, essa voz que toca nas nossas consciências, essa voz que confronta as nossas atitudes, confronta o nosso pecado, confronta o nosso coração maldoso, que joga diante de nós nosso pecado e a nossa responsabilidade. A gente precisa calar essa voz. Os depoimentos são contraditórios, são discordantes. E, em um determinado momento, Mateus vai dizer isso no verso 26, no capítulo 26, que Caifás, então, muda de estratégia, porque com as testemunhas não dá, e dá uma palavra enfática a Jesus. Ele vai dizer, eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha. Olha que coisa interessante. Aquilo que eles faziam de torcer a palavra, e diante do Deus vivo, torcer a verdade, torcer a palavra, diante do Deus vivo, juravam com as suas vidas, juravam com o texto, recitavam o texto. E talvez esse seja o maior problema da religião. Quando ela se perde, da religião cristã, quando ela se perde do Cristo e se perde do Deus, porque ela pode usar o texto, ela pode usar a sua percepção, usar o seu lugar de proeminência, inclusive, e aí eu estou falando com os líderes, e eu sou um deles.
porque eu sou um pastor numa igreja batista, e a gente pode torcer a palavra a nosso proveito. A gente pode. Que perigo numa sociedade de líderes assim. Que perigo. Por isso Paulo vai falar, e Jesus vai falar, cuidado dos falsos mestres, cuidado daqueles que dizem que são de Deus, mas vocês não veem nos frutos. Os frutos não demonstram isso. Os frutos não demonstram isso. Eu exijo que diante do Deus vivo como testemunha, me declare se você é o Cristo, Filho de Deus. Aquilo que o sumo sacerdote mesmo mentiria se tivesse com a espada diante do seu pescoço. Jesus vai então afirmar categoricamente. Alguns evangelhos vai dizer que ele diz, tu dizes. Em João ele vai dizer que é. Em Mateus ele vai dizer que é, eu sou. E aí depois que ele fala, o sumo sacerdote rasga as suas vestes, rasga a sua roupa, e rasgar a sua roupa não é aqui que ele está com raiva, tal, descontrolado, mas é um ato formal para dizer o seguinte, ó, finalmente chegamos a um veredito. O acusado é culpado, não preciso de mais nada. Será que nós precisamos de mais alguma testemunha? Ele olha para a multidão e pergunta, será que precisamos de mais alguma testemunha para condenar esse homem de blasfêmia? E na verdade Jesus estava dizendo toda a verdade. Jesus estava declarando toda a verdade. E aí todos concordam com o veredito. Depois disso ele é então alvo de zombaria, de ridicularizações e de flagelos. Jesus começa a sofrer aquelas sessões intermináveis de espancamento que ele foi sofrendo até o momento da sua morte. Ele é levado então diante de Pilatos. Mas antes disso, os textos vão marcar muito especificamente que Pedro acompanha de longe o desenrolar daquelas questões. E quando alguém o flagra e mais de uma pessoa vem e o interroga sobre ser um dos discípulos, ele vai negar Jesus. E como Jesus disse, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então, durante o interrogatório, Jesus nega como foi dito. E, segundo a tradição, Pedro acompanhava Jesus de perto. Ele se aquecia no fogo do pátio do sumo sacerdote, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. O testemunho dos evangelhos não desculpam Pedro. Ele é covarde e mentiroso. Mas, de alguma forma, ele e o outro discípulo, que diz lá em João 18,15, foram os únicos que ficaram para seguir o Jesus. Então há sim uma preocupação de Pedro, há sim um afeto de Pedro. Mas, de fato, quando ele é pressionado, ele nega e ele, inclusive, diz palavras duras em relação a isso daí, como se de fato não tivesse absolutamente nada a ver com Jesus. O Evangelho conta a história de homens e mulheres que viveram com Deus. A Bíblia, né? A Bíblia. E o que eu achava sempre muito interessante na Bíblia é que a Bíblia nunca teve problemas de falar sobre o pecado dessa turma. Fala de Davi, fala dos pecados de Davi, fala de Abraão, pai da fé, fala dos pecados, dos erros de Abraão. Fala de Sansão, fala de tantos homens e mulheres e nenhum deles, a Bíblia tem problemas de dizer o seguinte, foram homens pecadores. Foram homens pecadores. Porque a Bíblia não é um livro, não é uma história sobre a vida desses homens. O personagem principal do texto bíblico é o Senhor e a sua graça.
A Bíblia é um livro sobre graça. Por que a gente precisa de Jesus no texto bíblico? Porque se você remover Jesus do texto bíblico como a sua lente, como o seu óculos, Jesus precisa ser o seu óculos pelo qual você vai ler o texto todo. Se você remover Jesus, o texto bíblico se torna um texto de mérito. De mérito. E num texto de mérito, ninguém está à altura. Então aqueles que tomam o poder e que são os religiosos começam a manipular e começam a dizer quem vive e quem morre. Como é se exercer através da violência. Como nós vemos em tantos grupos extremistas que usam a religião de maneira errada. A Bíblia é um livro sobre a graça de Deus na vida humana, apesar de quem nós somos. Por isso ela pode falar de Pedro do jeito que falou e por isso lá na frente ela fala sobre a transformação, sobre o chamado de Jesus, sobre o arrependimento de Pedro, sobre a mudança dele. Porque se a Bíblia é um livro sobre a graça de Deus, ela espera com paciência, ela olha para a vida humana com esperança. Então, não é o fato de eu ter caído que vai me levar para longe de Deus. O que me leva para longe de Deus é o fato de eu ter caído e eu não cair em mim na compreensão de que eu preciso buscar a Deus e deixar que Ele transforme a minha vida. A Bíblia é um livro sobre a graça. Por isso ela não terá problema de colocar holofote, colocar luz, colocar lanterna, colocar telescópio na vida de quem quer que seja. E é isso que ela faz. Para quê? Para que ela possa exaltar, para que ela possa revelar o tamanho da graça de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, profundidade das riquezas, aliás, profundidade das riquezas em Romanos, mas ele vai dizer sobre o tamanho do amor de Deus, sobre o amor incomensurável, o amor que a gente não consegue medir, aquilo que os olhos não veem, que os ouvidos não ouviram, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E esse amor que vem até nós, essa altura, para que experimenteis, ele fala, né, na oração, a oração que ele pede ali pela igreja, para que experimenteis o tamanho da altura, da largura, da profundidade do amor de Deus. E está aqui revelado. Você pensa que esse amor largo, que a gente não consegue experimentar, a largura, a altura, a profundidade desse amor, você pensa que ele está falando do quê? De carro? Ele está falando de carro, está falando de casa, está falando de um monte de oração que você coloca lá e ele vai atendendo? Ele está falando disso. Ele está falando de que você e eu, como Pedro e tantos outros, merecíamos a morte. A gente merecia morrer. Era para nós. A cruz era para nós. Para os sacerdotes, para os religiosos, para os romanos, para os judeus e para os gentios, todos eles e todos nós. Mas ele paga o preço em nosso lugar. Acho muito interessante uma cena do filme de Mel Gibson. A gente vai conversar sobre isso lá no final dos estudos e a gente já está chegando no final, aqui, desses slides. No filme A Paixão de Cristo, teve uma hora que a câmera foca quando o soldado segura um prego daquele, né, que vai fincar na mão e vai prender a mão de Jesus à cruz. Aí a cena da câmera mostra só a mão segurando o prego e o martelo batendo, furando. E diz, pelo menos nas histórias do filme, que naquele momento a mão que segurou o prego foi a própria mão do Mel Gibson, que era o diretor do filme. Ele botou a mão dele lá e foi filmada a mão dele segurando o prego. E na compreensão dele foi que eu finquei esses pregos em Jesus.
Eu finquei esses pregos em Jesus. Eu não posso colocar a culpa em mais ninguém. A Bíblia é um livro sobre a graça. E isso está derramado, vazado aqui nessas histórias e também na história de Pedro. Jesus vai diante de Pilatos, e depois eu digo para que você leia esses textos, porque eles são riquíssimos. Sinédrio condena Jesus por aspectos religiosos, mas Roma não tem interesse nenhum nas questões religiosas. Se ele blasfemou contra Deus, não blasfemou contra Deus, Roma não está interessada nisso. O que chama a atenção de Roma? É o aspecto político, são os movimentos políticos, é a estabilidade política daquela região, isso se interessa. Então é isso que o Sinédrio vai levar para Pilatos. Quando o Sinédrio está diante dele, Caifás diante dele, os líderes religiosos, eles vão dizer o seguinte: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo e o Rei. Quando que Jesus disse isso, afirmou isso, falou isso? Mas eles vão mentir. Eles vão mentir. Porque eles querem que a situação tenha o seu desfecho. Lembra daquela história quando perguntaram a Jesus sobre pagar ou não imposto? E os religiosos ali perto? Você pensou que foi de graça? Não foi de graça, olha aí. Olha aí. Todos os episódios de encontro de Jesus com os religiosos da época foram episódios que eles estavam tentando ocasião para levá-lo diante do tribunal romano, para que ele pudesse ser morto. Todos os episódios. O resultado desse interrogatório leva Pilatos a acreditar que Jesus era inocente. Pilatos, por várias vezes, declara: ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. E como eu já disse para vocês, e quem me fez ver isso foi a irmã Edmeia Williams, numa pregação dela. Ela disse que Jesus, que o Pilatos ali foi usado por Deus, no propósito de Deus, e funcionou como aqueles querubins que ficavam no tampo da arca. Lembra? Quando eu apresentei lá o propiciatório, no propiciatório de ouro, 2 querubins no tampo da arca, na tampa ali, olhando para o prato que era colocado no centro, com o sangue do cordeiro. Esses querubins, é como se eles dessem a declaração ISO 9000 ali, né? Não é nem 9000, ISO não sei o que. Dava a declaração assim: está propício. Por isso propiciatório, está propício. Sacrifício está propício. Os querubins davam essa declaração para o céu. É como se Pilatos fosse um desses querubins e dissesse por mais de uma vez, pelo menos 3 vezes: não vejo nesse homem culpa alguma. Foi o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem pecado, que foi sacrificado na peça, que foi sacrificado diante do povo no dia do perdão. O Cordeiro agora será sacrificado de uma vez por todas. Ele não vê em Jesus nenhum tipo de intenção política, e ele tenta se livrar, inclusive, dessa responsabilidade de condená-lo. Ele procura libertá-lo, tenta, descobre que é Galileu e o envia para Herodes. Herodes Antipas, rei da Galileia, posto ali para manter também a ordem sob a jurisdição do governo, do trabalho romano. Herodes, que mandou matar João, ele vai receber Jesus com muita curiosidade. Ele fica contente, inclusive, porque ele quer confirmar os relatos que chegaram até ele, dos milagres, das coisas espetaculares. Ele quer que Jesus faça alguma coisa espetacular, e Jesus
permanece em silêncio. Jesus nunca usou o seu poder, nunca usou o poder de Deus para o espetáculo, nunca usou o poder de Deus para o espetáculo. Milagre nunca foi uma coisa usada para o espetáculo, para atrair pessoas, para fazer a coisa acontecer, para dizer que Deus está aqui. Nunca foi usado no texto dessa maneira. Milagre sempre foi um sinal do amor de Deus e do reino de Deus, de que a presença do verdadeiro rei estava no meio do povo e o que ele desejava era reinar no meio deles e restituir a vida que foi dada lá no início, mas que foi perdida. Ele tenta fazer o espetáculo com Jesus, Jesus permanece em silêncio, ele depois zomba de Jesus, coloca uma capa nele, os soldados zombam dele, e toda a zombaria com muito escárnio e com muita violência. Devolvem a Pilatos. Pilatos retoma o julgamento, ele hesita, e o texto diz que ele hesita fortemente. Há uma compreensão de que a esposa de Pilatos tenha sonhado com Jesus, um dos textos dos evangelhos vai dizer isso. Então isso deixa eles sobressaltados com aquela situação. Pilatos tenta, por diversas maneiras, mudar a percepção dos líderes religiosos, até que os líderes religiosos, Pilatos oferece a soltura de um prisioneiro ou de Jesus, entendendo que a população, que o povo ia gritar que Jesus deveria ser solto porque não tinha nada contra ele, era um inocente, então ele entendia dessa maneira. Mas a multidão, ela incitada pelos líderes religiosos, ela grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos hesita e os líderes religiosos vão e dão a última cartada. Ele vai dizer: se deixares esse homem livre, não é amigo de César. Eles ameaçaram Pilatos de morte. Eles ameaçaram Pilatos de morte. Gente assim é gente que vai matar quem estiver no caminho. Por que eles ameaçaram de morte? Porque ele, sendo um governador colocado por Roma lá, se ele é inimigo de César, se não é amigo, é inimigo. Inimigo de César não é boa coisa, não. Vai morrer. Ele, manietado pela estrutura, pela jogatina política, por aquilo tudo que está acontecendo, da corrupção, ele vai dar o veredito e Jesus vai ser condenado a ser morto por crucificação. Ser morto pela pena mais dura que eles tinham naquele momento. Quem matou Jesus? Os líderes judaicos? Sim, os líderes judaicos. Por causa dessa percepção, inclusive, surgiu no mundo um forte antissemitismo. Quer dizer, eles são semitas, a compreensão é que eles são semitas, né? É a etnia deles. Então, um antissemitismo. Então, muitos judeus foram perseguidos, inclusive na Segunda Guerra Mundial, e por aí vai. E até hoje são, por causa do relato bíblico. Acham que os evangelhos estão praticando uma espécie de antissemitismo para que aqueles que foram responsáveis, ou as nações, as etnias que foram responsáveis pela morte de Jesus, paguem com a própria vida. Olha que sandice! Nós vivemos num mundo assim que só respira violência, e só respirou violência desde que existe. As pessoas pegam o texto bíblico e pegam um relato sobre a vida e a morte de Jesus e querem matar as etnias, os povos que fizeram aquilo. Olha que falta de compreensão do texto, que falta de compreensão do evangelho, que falta de compreensão de Bíblia. Não leem o texto. Usam o texto para quê? Para o pretexto de fazer armadilha, fazer violência.
Porque o texto bíblico vai dizer que foram os líderes judaicos que mataram, mas também o texto bíblico vai dizer que foram os gentios que mataram. Foram os romanos que executaram. O texto bíblico vai dizer, na verdade, que todos nós, quer fazer antissemitismo, quer matar quem matou Jesus, então mate-se a si mesmo, todos nós. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer nem que você se mate, nem que você saia matando, alguém saia matando porque mataram Jesus, porque Jesus cumpre o propósito dele. 2 Coríntios vai dizer que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Segundo Timothy Keller, isso nos fala sobre o que os teólogos chamam de dupla imputação. Nosso pecado não é apenas imputado ou transferido para Cristo, mas a justiça de Cristo é imputada ou transferida para nós. Diante do texto bíblico, queridos, a gente não tem nenhuma outra justificativa a não ser a justificativa de aceitarmos essa graça, o amor dele sobre as nossas vidas e de vivermos pautados por essa graça e por esse amor na direção e na vida do outro. Qualquer violência, seja para quem for, com texto bíblico na mão, é do inferno. É do inferno. Não é de Deus. Vivemos tempos difíceis. Que a graça e a misericórdia dele esteja sobre nós. Pai bendito e amado, guarda a sua igreja, Pai. E permita que a sua igreja compreenda que o maior amor foi derramado por todos nós. E porque nós não merecíamos, esse amor que toca as nossas vidas nos transforma agora em instrumentos desse amor, em doadores desse amor. Nos tempos que vivemos, tão difíceis, permita que o teu evangelho, que a tua palavra se torne clara, inteligível, seja derramada na vida de tantos e que possa trazer as transformações do reino de Deus. Não do reino dos homens, não do reino da religião, seja ela que religião for. Não do reino dos poderosos, Pai. O nosso reino é de espadas, porretes na mão, mas o reino de Jesus é de oferecimento, de graça, de amor e de misericórdia. A oração que nós fazemos é que o Senhor cuide do teu povo e da tua igreja. Guarda as nossas vidas, guarda aqueles que estão enlutados nesse momento, aqueles que passam por situações difíceis por causa dessa pandemia. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.